Olá meus amigos, minhas amigas, voltando aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a parte talvez mais interessante para o público leigo, né? Que é a parte do que fazer para baixar o colesterol. Vou falar sobre dicas, sobre informações muito importantes e tirar dúvidas, talvez que você tenha, para saber o que realmente pode fazer o colesterol baixar, principalmente o colesterol ruim, já que o colesterol bom, o HDL, a gente quer que ele aumente, baixar o triglicerídeo, o que pode a gente fazer de forma geral, não só com medicação, mas principalmente com o que não é medicamento, com alimentos, com estilo de vida, o que realmente é eficaz e o que é mito. Me segue aqui, acompanhe esse vídeo até o final e eu vou dar uma dica muito importante ao longo do vídeo que não é muito dita por aí e que pode ser bastante valiosa e bastante interessante para quem quiser seguir. Segue aqui, já vai dando seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação com quem você acha que merece, seus amigos, familiares e com todos aqueles que precisam melhorar seu colesterol e sua saúde. Vem comigo! Pessoal, primeiramente eu queria pegar um gancho aqui em relação ao último vídeo que eu fiz aqui sobre o colesterol, onde eu falei como é que a gente faz para analisar o exame de colesterol, o lipidograma, e eu queria trazer uma informação que eu também falei já anteriormente e o que eu queria frisar. Gente, não é só importante o nível de colesterol ruim ou o nível de colesterol bom, que o ideal, vamos botar assim para todos os pacientes, que deve ficar acima de 50 mg por decilitro, mas o ideal é também a gente levar em consideração a qualidade do colesterol bom, a qualidade do colesterol ruim. Eu já expliquei isso no último vídeo, que existem partículas mais capazes de formar placas de gordura, as partículas que são mais protetoras, né, como o HDL. O que fazer para que a gente tenha uma redução nos valores de LDL, aumento dos níveis de HDL, redução do triglicerídeo, um elemento no nosso sangue que realmente tem seu valor e a sua importância muito grande em relação à qualidade desse colesterol ruim. E o que fazer para que a gente melhore esse perfil lipídico? A gente chama isso de perfil lipídico. Existem estratégias farmacológicas e estratégias não farmacológicas. Todo mundo tem que tomar estatina? Todo mundo tem que tomar remédio para triglicerídeo? Não, pessoal, não é por aí. A gente tem como fazer análises diversas dentro desses parâmetros do colesterol e nem todo mundo vai precisar fazer isso. Aliás, eu acho que o mais importante sempre é que a gente se conscientize e saiba que o mais importante é o estilo de vida. São as medidas que não são farmacológicas. Eu vou começar falando um pouquinho dos remédios, né, que já são bem difundidos, todo mundo sabe. Eu já tive até paciente no consultório que chegou com a seguinte frase: doutor, o fulano de tal falou para mim que eu não tenho que tomar isso não, porque isso aqui não é uma estatina, é a devastatina. Gente, não é por aí. Existem sim pacientes que as estatinas, né, a simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, dentre outras estatinas, pitavastatina, elas têm sim seu papel e sua importância. Elas conseguem baixar os níveis de colesterol, LDL, tá, o colesterol ruim, e conseguem baixar o colesterol total. E elas têm um efeito anti-inflamatório na placa de gordura. A placa de gordura tem efeitos inflamatórios ali dentro, ativação do sistema imunológico, que vai gerar maior ou menor instabilidade dessa placa e aumentar ou reduzir o risco de eventos cardiovasculares. E os pacientes que mais se beneficiam dessas medicações são os pacientes de muito alto risco, os pacientes que já tiveram infarto, os pacientes que já tiveram AVC. A chance dessas medicações ajudarem é muito grande. Existem outros medicamentos, como o ezetimibe, que é uma droga que inibe a absorção de gordura no intestino, né, desse colesterol no intestino, e medicações mais novas, como os inibidores de PCSK9, que ainda não são tão difundidos no meio geral, porque são drogas ainda muito caras, embora sejam muito interessantes, mas que no futuro acredito que vão ter seu papel. Mas é claro, a gente está aqui preocupado com a nossa saúde e a gente quer evitar o uso de medicamentos sempre que for possível. E aí vão começar as dicas importantes. E o que fazer para que o colesterol melhore, o perfil do colesterol melhore, tanto em quantidade quanto em qualidade. A primeira coisa que eu queria falar aqui é em relação à atividade física. A atividade física é extremamente importante para que o seu colesterol entre em níveis ideais, níveis ótimos. O ideal, né, que a gente considera uma pessoa ativa, aquela pessoa que consegue fazer pelo menos 150 minutos de atividades moderadas ou 75 minutos de atividades
intensas por semana e mais 3 sessões de musculação por semana. Isso é uma definição clássica, uma definição da Sociedade Americana de Cardiologia, e a gente segue isso e tenta pedir para os pacientes fazerem, mas a gente sabe que atividade, que é você caminhar, que é você fazer esforços ao longo do dia, isso pode ajudar bastante já a reduzir um pouco esse risco cardiovascular. Mas o ideal é você sempre se empenhar e fazer pelo menos essa quantidade de exercícios ao longo da semana. Isso vai trazer melhorias no nível de LDL, principalmente aumentar o seu HDL e baixar demais o triglicerídeo. Gente, o triglicerídeo é o parâmetro que mais responde a exercícios e as outras medidas que eu vou falar daqui para frente. Se eu baixar o triglicerídeo, com certeza eu vou acabar tendo uma melhora no meu LDL, meu HDL e por assim vai. A segunda informação importante é sobre a parte do peso. Muito importante a gente manter o peso adequado, diminuir a quantidade de massa gorda que a gente tem no nosso corpo. Nosso peso ele é composto, né, pela massa gorda, pela massa magra. E reduzir a massa gorda e aumentar a massa magra é extremamente importante. Massa magra é composta pela musculatura, principalmente, e a parte óssea também. A massa muscular ela é um tecido endócrino, um tecido fundamental para que a gente tenha melhoria dos níveis de colesterol, dentre outros parâmetros muito importantes para a saúde da gente, como a melhora da sensibilidade da insulina, melhora da força, a capacidade que a gente tem de fazer as nossas atividades do dia a dia e a nossa autonomia. Seguindo aqui, a redução ou até a interrupção do uso de álcool. O álcool, nosso organismo, ele funciona como um carboidrato, tá? Ele vai ser metabolizado, transformado a maior parte dele em glicose, e essa glicose vai fazer com que aconteçam 3 fenômenos muito importantes: essa glicose em excesso e outras substâncias negativas que o álcool pode trazer dentro do nosso organismo, que vem do metabolismo dele. A redução do HDL, o aumento do LDL e das frações formadoras de placas de gordura e principalmente, gente, o triglicerídeo sobe para valer, não é brincadeira. Pacientes meus que realmente ingerem grandes quantidades de álcool por semana, eles quase sempre têm níveis mais elevados de triglicerídeo. Quando a gente interrompe ou reduz drasticamente a ingesta de bebidas alcoólicas, o triglicerídeo realmente desaba. É uma coisa fantástica, realmente é incrível. Então, esse fica aqui mais uma dica importante. Mais uma dica bem necessária e que vai ajudar nesse conjunto todo, o controle do estresse. O estresse é capaz de gerar e produzir substâncias, né, no nosso organismo, respostas fisiológicas muito negativas. Vai atrapalhar o sono, vai atrapalhar a nossa relação com os nossos familiares, vai acelerar o envelhecimento das células, vai dificultar a produção de um fator capaz de regenerar nossos neurônios chamado BDNF. Ele vai fazer com que a gente tenha uma maior chance de ingerir alimentos que não são adequados, que são ruins, e logo vai trazer muita dificuldade no controle também no colesterol, porque todos esses parâmetros vão estar intrincados e levando a uma piora do metabolismo. Logo, o controle da ansiedade, do estresse é extremamente importante. Você pode procurar fazer coisas que você gosta, ter um novo hobby, estar com pessoas que você gosta, trabalhar com coisas que você gosta, se sentir útil, procurar saber qual é o seu propósito de vida. Isso vai trazer muita plenitude, muita capacidade, muita melhora na sua performance do dia a dia, na sua capacidade de ajudar os outros. Então, muito importante a gente ter esse controle do estresse, sempre ter seu momento. Você pode fazer meditação, você pode usar técnicas de mindfulness. Enfim, existem muitas ferramentas onde nós podemos diminuir nossa carga de estresse, diminuir os níveis de adrenalina que estão circulando no nosso corpo, dormir melhor e assim melhorar nosso metabolismo como um todo e também os níveis de colesterol. E o que eu acredito que muita gente deve estar aí interessado em saber, a parte dos alimentos. Alimentos são nosso combustível, né? O que nos faz nos mover, o que nos faz funcionar. Quais são as grandes dicas que eu posso dar em relação aos alimentos? Gente, para começar, fujam, corram, tenham medo dos carboidratos refinados. Os carboidratos com alto índice glicêmico, eles são realmente capazes de disparar o seu triglicerídeo e desabar o seu colesterol bom e aumentar o seu colesterol ruim. Sim, açúcar, carboidrato, pode sim aumentar o seu colesterol. Existem vias metabólicas que são capazes de provocar isso, sem falar no triglicerídeo, sem falar no aumento do peso, sem falar
no aumento da ansiedade e gerar inflamação, que é a base de todas as doenças. Vou botar aqui o link também no meu vídeo sobre inflamação, onde eu explico o que acontece nessas condições. Enfim, é muito importante a gente tentar ter uma alimentação saudável. Fuja de alimentos industrializados com substâncias que não são naturais, que são substâncias criadas pelo homem para dar sabor, aroma e para fazer com que a gente acabe querendo comprar mais e ficar viciado desses alimentos. Fujam disso, tentem buscar alimentos saudáveis e naturais. Para começar, uma coisa que pode trazer muito benefício e ajudar bastante, além da questão dos carboidratos, é a questão do aumento do consumo de fibras. Eu vou dar uma explicação rápida sobre os dois tipos de fibras que existem, as fibras insolúveis e as fibras solúveis. As fibras insolúveis são aquelas que não são capazes de se misturar com água e elas são presentes nos folhaços, couve, chicória, espinafre. Você pode ver até quando você molha essas folhas, a água até escorre muitas vezes. Por quê? Elas são compostas por fibras que não se misturam com água. São extremamente importantes para que as gorduras que a gente come, elas não sejam absorvidas. E aumentam também o bolo fecal, ajudando na eliminação das fezes, né? Aumentando a capacidade do intestino de eliminar as fezes com mais facilidade. E as fibras solúveis? As fibras solúveis são aquelas que se misturam com água, que vêm dos farelos, que vêm das farinhas integrais. Pode vir da farinha de aveia, farinha de linhaça, farinha de gergelim, farinha de arroz. Essas fibras, elas funcionam com grandes pré-bióticos. Elas são capazes de alimentar boas bactérias do intestino e são capazes de fazer com que essas bactérias ajudem o nosso intestino a funcionar e a melhorar o nosso metabolismo como um todo. Não sei se você já ouviu falar no termo disbiose, mas você vai ouvir falar disso aqui ainda no meu canal. Mas é uma informação muito importante, elas podem ajudar bastante o intestino a funcionar e melhorar o nosso metabolismo como um todo. As fibras solúveis, elas também são capazes de dificultar também a absorção de gorduras pelo intestino, diminui a velocidade de absorção dos carboidratos também, evitando pico glicêmico, resistência à insulina e toda a desregulação metabólica que isso pode trazer, inclusive para o colesterol e principalmente para o triglicerídeo. Eu queria falar um pouquinho sobre as gorduras. O que será que acontece com as gorduras que todo mundo acha que gordura, ou muita gente, né? Talvez isso já tenha até diminuído um pouquinho, mas ainda há muita gente que tem pânico das gorduras. Em um dos vídeos que eu já fiz aqui no canal, eu falei que o problema não era o colesterol, e sim alguns tipos de gordura que a gente ingere, tá? Eu vou começar falando das mais perigosas para aquelas que são realmente boas. Existem gorduras excelentes para o nosso corpo, né? Que consumidas adequadamente, que consumidas em quantidades ideais, elas vão trazer só benefício, né? Vão ajudar o nosso corpo a funcionar. Mas a grande vilã, o grande perigo que existe no mundo de hoje são as gorduras trans. As gorduras trans, elas vêm da hidrogenação de gorduras naturais, tá? Hidrogenação parcial, e elas são as grandes vilãs contra o nosso sistema cardiovascular. Não só o sistema cardiovascular, contra os neurônios, contra o nosso intestino, contra o fígado, elas são capazes de provocar resistência à insulina. Muitas das doenças que a gente tem no mundo de hoje têm relação com a gordura trans. Isso hoje em dia tem sido bastante combatido, bastante falado, e a indústria já percebeu que há necessidade de controle dessas gorduras. Porém, ainda há muita gordura trans no mundo. Todos os óleos vegetais engarrafados, aqueles óleos amarelinhos que vendem no mercado, de soja, de girassol, de milho e de canola, tem grande quantidade de gordura trans. Então, esses óleos, né, que são extraídos por processos físicos e químicos, eles são muito capazes de formar placas de gordura e gerar inflamação no corpo, porque são ricos nessa gordura trans. E são muito ricos também num ácido chamado ácido linoleico, que é o ômega 6, e são capazes de gerar inflamação no nosso organismo, provocando a disrupção metabólica. Depois delas, temos as gorduras saturadas. As gorduras saturadas ainda são fruto de muita discussão. Por quê? Porque há quem fale que elas não são ruins, que pode ser consumido sem grande medo, e tem gente que fala que deve ser consumido sob alguma certa limitação. O que mais se diz na prática hoje em dia é que a gente deve consumir no máximo 10 a 20% das gorduras do dia de gorduras saturadas. São basicamente as gorduras de origem animal, de carne, de leite, seus derivados, tá? Então, são gorduras que, consumidas em pequena quantidade, vamos botar assim, são gorduras que podem sim trazer algum benefício e não ter tanto aumento do risco cardiovascular.
E as duas grandes gorduras que são benéficas, né? As gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas. As gorduras poliinsaturadas, elas vão ser encontradas especialmente no coco e nos seus óleos e nos seus derivados, e também nas oleaginosas. Oleaginosas, entenda-se, principalmente castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, avelã, macadâmia, pistache, não amendoim, tá? Amendoim não, mas essas outras amêndoas, vamos botar assim, né? Essas oleaginosas, elas são extremamente ricas em gorduras poliinsaturadas. As monoinsaturadas são aquelas que têm apenas uma ligação dupla dos carbonos. Elas são muito anti-inflamatórias, elas ajudam bastante o nosso corpo a funcionar de uma forma melhor da parte metabólica e ajudam na redução do triglicerídeo também, assim como as poliinsaturadas, e também vão ajudar no aumento do HDL e na redução do LDL. Onde é que a gente vai encontrar essas monoinsaturadas? No abacate. Essa fruta fantástica, essa fruta que a queridinha, né, dos nutricionistas, ela é muito legal, é muito interessante no sentido de você conseguir obter excelentes fontes de gordura monoinsaturada. E, na minha opinião, a estrela da companhia, nosso querido azeite, azeite de oliva, composto em quase 80% dele por um ácido graxo essencial chamado ômega 9, o ácido oleico, muito potente anti-inflamatório, que vai poder trazer muito benefício para a nossa saúde das artérias, melhorar a energia das nossas mitocôndrias, que vai fazer com que melhore a capacidade dos nossos músculos de utilizar a glicose para a queima de gordura. Então, azeite, gente, na minha opinião, a grande gordura que a gente deve utilizar. Claro, como toda gordura, como todo alimento, a gente deve utilizar ele com racionalidade, mas é o que pode trazer um grande benefício para o nosso sistema cardiovascular, neurológico, articular, muscular, fígado, intestino e por aí vai. Seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre as dietas. Que dietas então poderiam ser benéficas para o sistema cardiovascular? Sim, existem dietas que podem trazer melhor benefício, principalmente em relação ao perfil lipídico. Existem duas grandes dietas que vão trazer isso. A dieta chamada de plant-based, é uma dieta que é basicamente feita por vegetais, onde você não tem praticamente nada de gordura animal, tá? Praticamente vem somente de alimentos vegetais, né, naturais, né, não processados. E a dieta mediterrânea, onde ela é baseada enormemente em fibras vegetais, gorduras, né, de origem animal, gorduras boas, gordura saturada, gordura insaturada, azeite. Só tendo cuidado com a dieta mediterrânea, que ela tem um volume um pouco elevado de carboidratos com um certo grau de refinamento. Mas ela tem o seu papel benéfico e já foi mostrado a sua capacidade de proteção cardiovascular. E para finalizar, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre os suplementos em relação ao colesterol. Que suplementos a gente tem no mercado que poderiam melhorar nosso perfil lipídico? Vamos botar assim. Tá? O primeiro deles, o mais famoso, eu acho, é o ômega 3. Né? A suplementação com ômega 3, ela pode sim trazer uma redução principalmente dos níveis de triglicerídeos, pode gerar algum aumento no nível de HDL, de colesterol bom. E é muito importante porque a gente vai melhorar a nossa relação entre o ômega 3, que é anti-inflamatório, e o ômega 6, que é um ácido graxo inflamatório. Só para vocês terem uma ideia, as dietas que a gente tem no Ocidente, elas podem chegar a uma relação de 20 de ômega 6, 30 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Ou seja, são dietas muito inflamatórias. Então é muito importante muitas vezes a gente suplementar o ômega 3 para tirar o paciente daquele processo inflamatório que ele está naquele momento e realmente pedir, orientar, explicar que a importância dele reduzir a ingesta de ômega 6 na sua dieta. Um outro suplemento muito importante é o policosanol. O policosanol ele é um extrato derivado da cera, da cana-de-açúcar principalmente, é extraído dali e também do arroz. E ele consegue reduzir os níveis de colesterol ruim, tendo efeito até estudos mostrando efeitos parecidos em termos de redução do nível de LDL, parecido com a pravastatina, por exemplo. Um outro suplemento interessante, o licopeno, tá? Que vem é derivado principalmente das frutas vermelhas e do tomate em especial. O gama-orizanol, que já foi muito utilizado, inclusive até ajuda no ganho de massa muscular também. A gente tem o transresveratrol, que vem da casca da uva tinta, né? Que tem essa substância. A gente tem também o extrato de alho envelhecido, né? Que pode ser utilizado também para ajuda no perfil do colesterol. O extrato de bergamota, que hoje ele já é patenteado e ele tem uma capacidade sim de reduzir os níveis de LDL, melhorar o perfil lipídico, aumentando o HDL também. Temos fitosteróides, que são substâncias que vêm dos vegetais, né, que são capazes de dificultar a absorção de gorduras e colesterol lá no nível intestinal e fazer com que esse intestino
não absorva e com isso os níveis séricos de gorduras de LDL acabem reduzindo, né? Então são esses alguns dos suplementos que a gente pode utilizar para controle do colesterol, para melhora do perfil lipídico. E para quem ficou aqui até o momento, eu vou trazer aqui uma grande dica, que é, na minha opinião, uma coisa que eu comecei a fazer, já fiz até um pequeno vídeo aqui sobre isso, que é o jejum intermitente. Pessoal, se vocês não tiverem contraindicação para o jejum intermitente, converse com o seu médico para saber se você tem ou não tem, com o seu nutricionista. Pessoal, se vocês têm essa possibilidade, tentem fazer. É uma prática que vai trazer muitos benefícios metabólicos para você e que vai realmente trazer uma melhora dos níveis de colesterol. É capaz de melhorar muito o perfil. Eu falo por mim, meus níveis de LDL despencaram quase 30%, triglicerídeos caíram também quase 30%. E fazendo basicamente 2 vezes na semana. Essa seria uma grande dica para quem ficou até o momento e que eu queria passar e que pode trazer bastante benefício para vocês, tá? Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a disseminar essas informações, dá o seu like aqui, não esquece disso também. Comenta aqui embaixo como é que está o seu colesterol, você faz alguma dessas coisas que eu falei, está precisando melhorar algum desses pontos, você acha que seu nível de colesterol está bom, não está bom, está com alguma dúvida em relação ao seu colesterol, escreve aqui embaixo o que a gente pode, para a gente poder interagir, poder tirar as dúvidas. Dê sugestões, né, de novos vídeos, o que você queria saber, quais são disso tudo que eu falei, o que você achou mais interessante para eu poder aprofundar e poder passar mais informações sobre isso tudo, tá bom? E não esquece de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com aqueles que você acha que é importante saber disso que eu estou falando e que para trazer mais saúde do coração e saúde geral e bem-estar, tá bom? Cuida da sua saúde, cuidem do seu coração. Até a próxima, um abraço.